A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para o tema Intenção Impura, parte 3. Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, ela te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e a manifestação do juízo de Deus. Irmãos, olhe só, aí diz no versículo 6 e 7, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, né? Com a ajuda do Espírito nós podemos produzir boas obras, mas na carne a gente acaba, só produzindo espinhos, né? Diz assim, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, aqui mostra a fé salvífica, né? A fé genuína tem obras, a fé sem obras é morta. Eu tenho fé em Cristo, mas se não há transformação de vida, o espírito de obediência não entrou, então você não tem fé não. Porque a fé verdadeira, a fé salvífica, ela demonstra numa transformação de vida. Vida eterna, os que com perseverança de fazer o bem procuram glória e honra e corrupção, mas indignação e ira sobre todos contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma, do homem que faz o mal. Primeiramente o judeu, primeiramente o evangelho foi pregado aos judeus e também ao grego, aos gentios. E glória, porém, honra, paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então você veja, aqui não está falando que você é salvo pelas obras, mas que as boas obras mostram que realmente você creu em Cristo e recebeu o Espírito de obediência. Ora, se não há boas obras, é porque não foi salvo. Porque quando é salvo, nós somos salvos para as boas obras. Ali a palavra de Deus mostra claramente, em Efésios 2,10 que fomos salvos para as boas obras. Tiago 1,20 fala que nós seremos bem-aventurados naquilo que praticamos, Mateus 7, 23, 24, 25 diz que a casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Tá bom, queridos? Então nós estamos vendo aqui que o verdadeiro espírito correto aí, a intenção pura, é a fé, olha meus amados, não fingida. Muitas pessoas elas pedem perdão da boca para fora, é uma coisa religiosa, é uma fé religiosa, sabe? Já fui na igreja, já cumpri meu compromisso religioso, já fiz as boas obras, tipo assim, a pessoa se contenta com momentos religiosos. Ela não tem uma comunhão com Deus verdadeira, comunhão vital, Não tem o temor do Senhor. E ela confessa não com a intenção de abandonar. Sabe aquela confissão de boca onde a pessoa fala, me perdoe, Senhor, mas ela não está disposta a largar aquilo. Não, ela não está disposta a parar com aquilo. Então ela está se enganando. Aí está realmente a intenção impura, onde a consagração ela é religiosa. Aonde a consagração ela é religiosa, diz Colossenses 2,23, a evidência é que Deus não vai conseguir libertá-la do domínio da carne. Então, quando a nossa consagração ela tem uma intenção impura, ela não dá para Deus o coração, Provérbio 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração, de maneira que a pessoa consiga estar mudando. Essa transição de carne para espírito é um processo gradativo. Ninguém vira anjo com a auréola de uma hora para outra, mas há pequenos progressos. Uma pessoa que ela está sempre igual, venha como estás e fica assim para sempre. Se você está numa igreja que não confronta o pecado, não prega o arrependimento, o sangue de Jesus, não te chama para renunciar o pecado, você está numa seita. Porque, olha, a vida de uma mensagem está no sangue. Se o púlpito da tua igreja não está confrontando o pecado na carne, isso aí não é palavra de Deus, é Satanás transfigurado e apóstolo de Cristo, Nós podemos ver que a palavra genuína em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, arrependei-vos e convertei-vos, é um chamado não à culpa, à condenação, mas ao arrependimento sincero. Então, onde não há arrependimento sincero, existe intenção impura. Porque nós podemos ver que o arrependimento é sincero, porque Deus está conseguindo nos libertar. Agora, se não há nenhuma libertação, os mesmos gostos, mesma linguagem, sabe? Se não vemos nenhuma mudança, sabe? E a pessoa continua a mesma carnal, os mesmos pensamentos, mesma linguagem, sabe? Mesmas escolhas, mesmas preferências. Onde não há mudança de vida, irmãos, a intenção é impura. Olha, isso é uma fé religiosa. Porque a fé que nos conecta a Deus dá a Ele liberdade para que Ele santifique, meu irmão.
há sim pequenos progressos, não podemos desmerecer isso. Então a fé salvífica, ela faz com que o espírito de fé entre nós, meu irmão. Agora a pessoa diz, eu creio em Deus, mas você não vê uma transformação, né? Uma metanoia, você não vê Deus conseguindo mudar essa pessoa, nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Essa pessoa é um joio, então. Porque não pode, meu irmão, você estar na presença do Senhor se a luz que está em nós é trevas, não é? Conhece as trevas, quer dizer, se não há, a pessoa sempre está falando, pastor, eu não consigo perdoar. Alguma coisa está errada. Porque primeiro tem que decidir perdoar, não é eu não consigo perdoar. A linguagem é eu decido perdoar. Se a pessoa não muda a linguagem de eu decido perdoar e está sempre te dizendo eu não consigo perdoar, essa intenção é impura. Se a pessoa diz, pastor, eu não consigo crer, eu não consigo ter paz, eu não consigo confiar. Tá vendo? Essa intenção é impura, é carne. Porque não é eu não consigo, é Salmo 56:3, no dia que eu tiver medo eu decido confiar, né? Pastor, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo largar esse vício. Isso aí é intenção impura, isso é carne. Porque no Espírito você fala, olha, eu decido, Deus vai me ajudar, eu vou me humilhar, eu vou orar, vou pedir unção com óleo, eu vou estar no meio dos irmãos aí, eu decido que eu vou entregar minha vida para o Senhor, né? Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa estar todos os dias junto com meus irmãos aí, meus irmãos, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo o seu santo templo. Os irmãos perdoem que tem uma máquina ali trabalhando na frente do prédio, fazendo buracos, então tá saindo barulho aqui, mas preste atenção na palavra, não deixe que isso te distraia, nem que você perca essa ministração, tá bom? É então o amor de Deus disposto a santificar um povo, purificar um povo para si. E se ele não está transformando a nossa vida, meus irmãos, nós devemos comemorar qualquer pequeno progresso, sabe? Não devemos desprezar os pequenos começos, porque, queridos, o Espírito Santo trabalha. Meus irmãos, olha, não existe essa de eu não mudo, eu não consigo mudar. Não, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Olha, você veja que aquele gadareno lá tinha uma legião de demônio. Jesus pôs a mão nele, ele foi lá, virou evangelista pregando em 10 cidades. Quer dizer, se a pessoa ela não deseja evangelizar, ela não deseja que os enfermos sejam curados, compartilhar um pouquinho que ela sabe da palavra com ninguém, se ela não procura dar um bom testemunho, santificar o nome do Senhor, se ela não está comprometida com o reino, não quer se batizar nas águas, não quer meditar na palavra, mas tem prazer no pecado, tem prazer em se afastar das coisas de Deus, então você pode ver que isto é uma intenção impura. Porque a intenção que Deus coloca em nós, a intenção do Espírito, é a santificação. Esse é o gemido que o Senhor coloca em nós em Gálatas 4:6. Abba, Pai. É impossível, meus amados, você e eu estamos nos humilhando debaixo do sangue de Jesus, procurando com sinceridade a Deus, e não aconteceu absolutamente nada nunca. Claro que você passa por provas, sofrimento, períodos de espera, claro que sim, meus irmãos, mas tem paz, tem revelação. Mesmo Paulo preso, mesmo os cristãos que foram cerrados na igreja primitiva, sabe, mesmo eles tinham revelação do terceiro céu. Estevão apedrejado ali, viu Jesus em pé, recebendo ele. Então quer dizer, aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça, aonde as tribulações são grandes, consolações são maiores. É o Deus de toda consolação, que faz com que nós passamos tudo que tivemos que passar, com paz, com alegria, com amor. Eu não consigo perdoar, não existe isso. Eu não consigo confiar, eu não consigo amar ninguém. Quer dizer, isto denota que a intenção é impura e que a entrega é religiosa, que a fé é religiosa. Não pode uma pessoa que ela é cristã e não receber a consolação de Deus na hora da angústia. Não pode uma pessoa que está buscando a Deus com a intenção pura, a Bíblia diz, nota o homem sincero, o futuro deste homem será de paz. Então os cristãos passaram na igreja primitiva, mas veja como Deus falava com eles. Veja como Deus os sustentava para louvarem a Deus mesmo na hora da morte. Então quer dizer, essa estrutura de se apegar no Senhor, essa estrutura de não ser abalado. Diz que o ímpio não tem paz, né?
Irmão, tem que ter impiedade em nós para que as lutas nos desmotive. Tem que ter impiedade em nós, intenção impura, para que o Espírito Santo não nos ajude, meu irmão. Olha, você pode ver que quantas vezes você está aflito, você ora, Deus te devolve a paz. É ou não é? Você está com sentimentos horríveis, você se humilha, vai lá, Deus te dá o livramento. É assim que a gente vê. Como diz o salmista, nisto eu sei, por meio disto eu sei que Deus está comigo, que os meus inimigos retrocederão quando eu orar a Deus. Né? Agora, se nossas orações, que nem os filhos de Seva, né? Ora, e quanto mais reza, mais sobre a oração aparece. O diabo não respeita a nossa oração. Uma tribulação constante, não tem paz, não tem revelação, não tem consolação, não tem domínio próprio, não tem vitória sobre o pecado. Meu irmão, a intenção é impura. Não pode a pessoa colocar fé no Senhor e perecer. A Bíblia diz que aquele que nele crê não perece. Então você e eu diga, Senhor, me faz uma obra aí, sonda o meu coração, porque não pode eu estar te servindo com sinceridade e estar perecendo. Não tem isso aí. Note onde que o justo foi destruído, né? Nunca vi o justo desamparado. Então você e eu devemos compreender que Deus é um Deus que, se Ele tem liberdade, Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele santifica. Se Deus tiver um mínimo de liberdade na nossa vida, não quer dizer que você vai ser curado totalmente de uma hora para outra, mas você vai sentir pequenos progressos e consolação enquanto está sendo sarado. Você vê Deus com você mesmo na cama do hospital. Você vê Deus com você mesmo que você está desempregado, endividado ou passando uma luta na família. Você consegue perceber Deus com você. Porque se você for sincero, está se entregando a Deus, você vai ver Deus com você. Irmão, se nós não vemos Deus conosco, é porque nós não estamos com Ele. Ah, pastor, não consigo ouvir a Deus. Ah, pastor, Deus se calou. Ah, pastor, Deus não tem ouvido a minha oração. Isso aconteceu com Saul. Deus jamais nos deixa primeiro, irmãos. Lá em 2 Crônicas 15:2 diz, olha, se você me buscar, você me achará. Mas se você me deixar, eu te deixarei. Deus nunca nos deixa primeiro. Quando a gente sente assim, desamparado por Deus, é porque a gente está na carne e a gente não ouviu o Senhor, teimou com o Senhor. Tem que se arrepender. Não adianta se fazer de vítima, de coitadinho. Tem que se arrepender e dizer, Deus, me ajuda eu voltar. Porque Deus está lá no trono, irmãos. É nós que temos que voltar, nos arrepender, nos converter, entende? Então todo senso de solidão, de fracasso, todo senso de abandono de Deus, nada mais é do que intenção pura. Porque Deus é um Deus que, se você se volta para Ele, Ele vai se mostrar para você, Ele deseja. Ele deseja mais do que tudo se revelar a você e transformar você. Lá em 1 João 4,18 diz que o amor de Deus, né, quando ele é percebido, ele é revelado, ele afasta todo medo. Quer dizer, este crescimento na fé, na paz, né, não depende das circunstâncias. Se a gente falar, eu estou triste por causa das circunstâncias. Olha os cristãos da igreja primitiva. Não há circunstâncias, meus irmãos, que sejam assim maiores, né, do que as consolações de Deus. Só se tiver algo escondido em nós. Não tem como. Não tem como Deus não conseguir nos consolar. O Espírito Santo foi dado para isso, né? Não tem como você dizer assim, olha, é por causa das circunstâncias que eu estou assim, é por causa das pessoas que eu estou assim. Não tem. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada que seja mais forte do que as consolações de Deus, que sejam mais fortes do que a ajuda de Deus, do que o incentivo de Deus. Quando as circunstâncias, pessoas ou nossa carne fala mais alto, a nossa intenção é impura. Nós precisamos nos arrepender. E quando eu falo isso, irmão, não é te julgando, ou criticando, ou querendo te ofender, desanimar, longe disso. Essa palavra não é para desanimar, nem para ofender, é para nos incentivar. Sabe quando a gente descobre, irmãos, que está indo para um caminho errado? Já aconteceu com você, está dirigindo o carro, e de repente você descobre, começa a ver um trajeto, você fala, peraí, mas essa casa eu nunca vi, peraí, acho que eu peguei o caminho errado. Quando a gente descobre o caminho errado, é o recomeço de achar o caminho certo. Enquanto a gente não percebe que está no caminho errado, a gente vai dirigindo. E vai para aquela estrada, e vai. De repente você fala, ué, mas o que é isso? Essa igreja aqui eu nunca vi, peraí. Mas essa rua de barro aqui, entende? Então quando a gente cai em si, como o filho pródigo, quando ele caiu em si, foi a mão levantada. Quando ele caiu em si, diz, olha, eu estou aqui com os porcos, meu pai lá, os empregados têm mais do que eu, voltarei para o meu pai.
Então, quando você, numa mensagem como essa, descobre que está errado, não se ofenda, sabe? Não fique bravo com a gente, nem com a palavra. Não deixe essa série na metade, continue ouvindo. Quando a gente descobre que está errado, a gente não tem que ficar bravo. A gente tem que dizer, bom, agora eu posso começar a acertar. Se até aqui eu estava equivocado, se até aqui eu estava perdendo para o inimigo, a partir desse estudo eu vou pedir para Deus sondar o meu coração, eu vou pedir para Deus me mostrar como é que é a intenção pura e vou recomeçar. Irmão, é preciso muita coragem para recomeçar certo depois que a gente andou um trecho errado, né? Eu sempre conto aquela história de que um cachorro, né, tá na coleira e você tá com a cordinha, né? De repente ele vai pro lado de lá da árvore. E aí, quando ele vê que ele atravessou a árvore, ele tenta voltar para você. Aí a corda fica assim, ó. Ele passa pro lado de lá da árvore e tenta voltar. E tua corda se enrosca na árvore, né? Aí ele se esforça para voltar pro seu lado, e quanto mais ele tenta voltar pro seu lado, mais a corda endurece, porque está enroscada na árvore. O único jeito é ele voltar da onde ele veio pro lado de lá da árvore, voltar e vir pro teu lado. Então quer dizer, não tem como ele ir para frente se ele fez alguma coisa errada lá atrás. O pecado, ele não caduca, pode ser 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente não se arrepender, o nosso pecado nos age. Não tem como a gente dar certo agora, irmão, com pendência lá atrás. Não tem. Não tem como o cachorrinho voltar se a cordinha dele foi enroscada lá atrás na árvore. Pode passar 20 metros, 30 metros, não adianta. Então a gente nunca vai ser feliz deixando pendências lá atrás, sabe? Deixando pessoas chateadas sem você pedir perdão, deixando, sabe, injustiças. Não adianta, não adianta. Você, sabe, quebrar coisas lá atrás e depois, nada aconteceu, o tempo passou e tal, eu mudei de cidade, ou eu... Não adianta, meus irmãos, sabe, aquilo lá é uma brecha, entende? É preciso estar bem com as pessoas no seu passado, se você puder, depender de você, né? Você precisa consertar onde você foi injusto, você precisa compreender que o injusto não prosperará. Não tem como, querido, você encobrir o teu pecado. A Bíblia diz que aquele que tenta encobrir o seu pecado, tudo que fizer prosperará. Então eu saio daquele lugar, eu engano. Por exemplo, um exemplo, né? Eu estou morando numa pensão. Um exemplo, estou morando numa pensão, aí eu vou lá, eu engano a dona da pensão, eu saio, mudo de cidade. Pronto, agora está tudo bem. Está tudo bem. Aqui nessa nova casa ninguém me conhece, o que ficou para trás ficou, deixa para lá. Não, não é assim. Não é assim. Deus não honra a injustiça, Deus não honra essas pendências. Por exemplo, quando eu saí lá da quadrangular, eu saí orando pela liderança e a liderança orando por mim. Saí em paz, entendeu? Isso é muito importante, porque aí o teu ministério, onde você foi, é abençoado, tá entendendo? Então é muito importante o rastro que nós deixamos para trás. Se a gente, na verdade, por exemplo, vai lá, eu estupro uma menina lá, não peço perdão, depois eu quero ter um casamento abençoado, não tem como, né? De repente, engano uma moça, namoro com ela, fornico com ela e mudo de cidade. Pronto, agora ela não vai saber, aqui tudo é zero, zero. Não, meus irmãos, não é assim. As coisas não são assim. Deus não é injusto. Ele, sabe, se você deixa uma aresta lá atrás, você vai ter que se arrepender. Em alguns casos você vai ter que se reconciliar com essa pessoa. Tem casos que não dá mais para reconciliar, né? Não tem mais como você conversar com a pessoa, ela está casada, vai dar problema para a família, ou de repente você não vê mais a pessoa, então você pede perdão para o Senhor, né? Quantas pessoas que eu prejudiquei no meu passado, quando eu era adolescente, que eu peço perdão para o Senhor, não tem como eu consertar isso, nem voltar atrás. Mas é importante um arrependimento sincero. Agora não pode eu fazer um monte de coisa errada, como se nada tivesse feito, e deixo um rastro daqui, aí eu ofendo aqui, aí eu engano ali, aí eu não pago aquela conta ali, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não é assim. Nós precisamos compreender, queridos, que isto são brechas e o inimigo não vai perdoar. Se nós nos arrependermos e mudarmos de vida, mostra que temos uma intenção pura. Mas ninguém vai se dar bem com falcatruas, ninguém vai se dar bem enganando, maltratando, ferindo, enganando, não tem como.
Sabe, não tem, é uma lei espiritual, queridos, que nós possamos ver que isso é muito sério, amém? Em nome de Jesus.